Olá, pessoal! Essa noite vamos fazer uma viagem muito antiga. Antes de reinos, antes de castelos, antes mesmo de existir a ideia de uma história. Imagine acordar em uma caverna úmida, com cheiro de fumaça de fogueira apagada e o eco distante de algo rugindo. Você estremece. A pedra que serve de travesseiro está gelada, seu corpo coberto apenas por peles ásperas de animais que você mal sobreviveu ao caçar. O mundo lá fora está coberto por névoa e lama, e o ar da manhã carrega o tipo de silêncio que só aparece quando algo grande está à espreita. Essa era a rotina. Não havia despertador, só o aviso ancestral dos instintos dizendo: se sair da caverna agora, pode virar café da manhã de alguém. Então, antes de você se acomodar e cair no sono, aproveite para curtir o vídeo e se inscreva no canal, mas só se você realmente gostar do que faço aqui. E aproveita para me contar nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí nesse momento. Agora, diminuam as luzes e vamos embarcar juntos na jornada de hoje. Você se espreguiça devagar, com os músculos tensos, sabendo que qualquer barulho pode atrair o tipo errado de atenção. O frio penetra suas peles e morde seus dedos. Seus pés pisam em terra batida e úmida. O chão da caverna está coberto de fragmentos de ossos, alguns seus, outros de criaturas que você preferia não lembrar. Há uma marca profunda em uma das paredes, a cicatriz de uma garra que entrou até a rocha. Não foi decorativa. A primeira tarefa do dia é simples: sobreviver. Mas como? Tudo depende do que você ouve lá fora. Um silêncio completo pode ser bom, ou extremamente ruim. Predadores como os felinos pré-históricos, parentes do tigre-dente de sabre, não fazem alarde. Eles se aproximam como uma má notícia. Se as aves estão inquietas, talvez haja alguma criatura grande passando. Se as aves estão quietas, talvez já tenha passado. Ou talvez ela ainda esteja lá. Você pega uma lança rudimentar feita de madeira com uma ponta endurecida no fogo. É o melhor que tem. Às vezes você sonha com dentes de metal, como os que seu tataraneto verá um dia em filmes de ação. Mas por enquanto, é só um pedaço de pau com esperança. Você espreita para fora da caverna. O dia está começando, e a névoa é espessa como leite de cabra azedo. Sua aldeia, se é que dá para chamar de aldeia, são 5 adultos e 3 crianças famintas. Um deles está gripado e tossiu a noite inteira, o que significa que se havia algo caçando. Ele já sabe onde vocês estão, mas você não pode ficar. O estoque de raízes secas acabou e a carne do último javali já está com cheiro suspeito. Ou você sai para caçar, ou todos passam fome. Você faz um gesto com a mão para os outros. 2 dos homens mais jovens se juntam a você. Eles carregam lanças e caras de quem ainda não decidiram se essa é uma boa ideia. Lá fora, a floresta respira. Cada passo seu afunda na lama congelada. Pássaros assustados levantam voo em rajadas de penas. Você sabe que isso pode atrair um urso das cavernas, ou pior, um megalóceros irritado. O megalóceros, aquele cervo gigante com galhadas do tamanho de bicicletas, parece inofensivo, até te atropelar por acidente ou por tédio. A floresta guarda todos os sons e os amplifica. Você escuta o estalo de um galho e o silêncio que vem depois. Você congela. O estalo foi seco, rápido. Não é um animal pequeno. Um dos seus parceiros se abaixa e aponta. Pegadas. Recentes. Muito recentes. 3 dedos grandes e curvos e um cheiro acre no ar. Talvez um dromaeossauro, um parente distante dos raptores. Eles costumam caçar em bando. Você decide mudar de direção. No caminho, algo brilha entre as pedras. Uma carapaça de tartaruga. Uma visão rara e maravilhosa. A carne é dura, mas nutritiva, e o casco pode servir como tigela, escudo ou até instrumento musical se você for criativo o suficiente. Claro, pegá-la significa se aproximar de uma margem de rio. E o rio, nesse tempo, é como um aplicativo cheio de armadilhas. Lindo por fora, mortal por dentro. Ainda assim, você decide arriscar. Na margem, encontra vestígios de algo pesado, talvez um Deinosuchus,
Um crocodilo pré-histórico do tamanho de um micro-ônibus. Você se abaixa, segura a respiração e espera. Nada. Então corre. Em 5 minutos, você tem a tartaruga nas mãos. Em 10, você está de volta à floresta, ofegante. Mas agora, você ouve. Não está sozinho. Uma sombra entre as árvores. Seus pelos se arrepiam. O som de algo grande respirando, o tipo de som que você sente no peito, mais do que escuta com os ouvidos. Você segura a lança com força, sussurra para os outros se abaixarem. Não é hora de heroísmo. Não hoje. Você se arrasta para trás bem devagar. O animal, seja lá o que for, ainda não te viu. O vento está a seu favor. Vocês se afastam pela lateral sem fazer barulho, como uma aba fechando no escuro. De volta à caverna, a sensação é de alívio, mas não de vitória. A tartaruga vai alimentar 3 bocas por 2 dias. Talvez seja o bastante. Talvez não. Amanhã será outro dia de decisões de vida ou morte. E por mais estranho que pareça, você já está acostumado com isso. Você acorda no segundo dia com a sensação de que algo está fora do lugar. O cheiro da fumaça ainda paira no ar, mas há um toque diferente. Um odor amargo e animal, como se uma fera tivesse passado perto da entrada durante a noite. E isso provavelmente aconteceu. Aqui, o território não é seu. Nunca foi. No seu mundo, você não é o topo da cadeia alimentar. Na verdade, você está mais para o meio da tabela, talvez até na zona de rebaixamento. Sair da caverna é uma negociação constante com o perigo. Um passo em falso, e você invade o território de um predador. E predadores, nesse tempo, são territorialistas, temperamentais e incrivelmente eficientes. Você já viu o que acontece com quem ultrapassa a linha invisível de um tigre dente de sabre? Um jovem do grupo vizinho, aquele que sempre ria alto demais, foi caçar sozinho e não voltou. Quando encontraram o que sobrou, estava claro. O tigre não estava caçando por fome, mas por hábito, ou talvez por irritação. Esses felinos não eram como os de hoje. O Smilodon, por exemplo, era pesado como um leão, mas mais robusto, com presas tão longas que pareciam adagas. Você não ouve ele se aproximando. Você apenas sente uma pressão no ar. E então... Bom, nem dá tempo de processar. É rápido, silencioso e terminal. Hoje sua missão é mais arriscada. Você precisa buscar cascas de árvore resinosa para reacender o fogo. O problema? As árvores com melhor resina crescem ao leste, perto de um sistema de cavernas, onde se diz que vive um urso das cavernas. E esse sim, não liga para barulho ou para se esconder. Ele anda como quem manda, e na prática, ele manda mesmo. Você vai em grupo, sempre em grupo. 2 ficam vigiando, 1 coleta. Enquanto corta pequenos pedaços da casca, seus olhos não param. Você já aprendeu a reconhecer certos sinais. O cheiro de terra recém-virada, marcas de garras nos troncos, galhos quebrados em ângulos incomuns. Tudo indica passagem recente. Uma das coisas que você aprendeu é que predadores têm rotas, trilhas invisíveis que eles usam para patrulhar seu território. Se você prestar atenção, consegue evitar essas trilhas. Hoje, por exemplo, você nota algo curioso. Pegadas de algo grande, mas espaçadas demais. Isso significa que estava correndo. E se estava correndo, talvez estava sendo perseguido. Ou talvez perseguindo. Vocês voltam com a resina sem incidentes. O fogo é reacendido. Por um breve momento, a chama crepitante traz segurança. Mas você sabe, e todo mundo sabe, que o fogo é como um portão de madeira. Protege até que algo resolva empurrar com força suficiente. Naquela noite, vocês escutam um rugido distante. Não é como os de hoje, agudos e curtos. Esse é grave, longo, vibrante. Parece sair das entranhas do mundo. Crianças se encolhem, adultos trocam olhares. A fogueira é reforçada e todos se acomodam com as lanças ao lado. Você tenta dormir, mas a mente viaja. Você lembra de uma história que o ancião contava. De uma vez em que um grupo tentou se estabelecer perto de um vale mais fértil. Mais peixes, mais caça, mais frutas. Mas também mais território disputado. Em uma única semana, perderam 3 pessoas.
Não houve tempo de aprender os caminhos do predador local. E quem não entende o mapa, vira paisagem. Ainda assim, a ideia de um território próprio, sem predadores, não sai da sua cabeça. Um lugar seguro, um conceito moderno, quase luxuoso, como o Wi-Fi que nunca cai. Mas você sabe que aqui agora é impossível. A floresta é um palco onde o drama se repete há milhares de anos. Os personagens mudam, mas o roteiro é o mesmo: caçar ou morrer, fugir ou lutar. E nesse roteiro você é coadjuvante, com sorte. Pela manhã vocês encontram rastros perto da entrada da caverna. Não do urso, algo diferente. 4 patas, garras finas e um padrão ondulado estranho. Um dos mais velhos murmura: leão das cavernas. Um dos poucos predadores capazes de trabalhar em grupo como vocês. O problema é que eles fazem isso melhor. Você decide montar um sistema de vigília. 2 acordados, em turnos. Alguém sugere pendurar sinos feitos de ossos e sementes na entrada. O som pode alertar, ou atrair atenção indesejada, mas tudo é uma aposta. Você pensa nos limites do seu mundo. O território da sua tribo vai de uma pedra marcada por pintura ocre até um riacho que desaparece no verão. 3 dias de caminhada ao norte, há uma tribo hostil. Ao sul, um pântano onde ninguém retorna. A oeste, os gigantes de chifres. Os auroques, animais bovinos maiores que caminhões. E ao leste, a escuridão da floresta antiga. Na prática, é como morar em um mapa cheio de "aqui vivem monstros". Curiosamente, é entre essas criaturas que você aprende a se mover. Você observa o comportamento dos animais, aprende a reconhecer um território marcado, a evitar urina de predadores, a distinguir entre um ninho abandonado e uma armadilha viva. Seu corpo também se adapta. Seus passos ficam mais leves, sua respiração mais silenciosa. Você aprende a se abaixar antes de olhar, a respirar pela boca para não atrair cheiro. Seu nariz reconhece odores que hoje ninguém mais percebe. Você até sonha com isso, e num desses sonhos, uma imagem bizarra, um ser pequeno, peludo, roendo ossos no canto da caverna, o ancestral dos cachorros. Você o viu hoje mais cedo se aproximando timidamente da fogueira, e se perguntou: será que ele também está tentando sobreviver aos monstros? Você observa o pequeno animal peludo com desconfiança. Ele observa você com a mesma cautela. É um bicho magro, orelhas alertas, patas finas e uma cauda que não para quieta. Talvez tenha seguido o cheiro da tartaruga cozida, ou talvez tenha seguido você. Ele não rosna, não avança, não foge, apenas espera, como quem sabe que se aproximar demais pode ser o fim, mas também que manter distância demais pode significar fome. Alguém da sua tribo joga um osso com um pouco de tutano. O animal se aproxima, hesitante, pega e corre para um canto. Vocês riem. Um momento de leveza em um mundo onde quase tudo quer te devorar. Você nem imagina, mas acabou de participar de um momento histórico. Algo que, milhares de anos depois, seria interpretado como um primeiro passo na domesticação do cão. Mas agora, tudo que você vê é um bicho faminto com bom faro e pouca sorte. O fato é que, quando tudo quer te matar, qualquer possível aliado vira motivo de esperança. Vocês aprenderam isso com as aves. Seguindo os urubus, às vezes encontravam carcaças frescas. Com os corvos, às vezes, pistas de onde havia movimento de caça grande. A natureza te dá sinais. Você só precisa entender sua linguagem, e ela não é sutil. Hoje, por exemplo, vocês precisam se mover para outra caverna. A anterior está ficando instável. Parte do teto caiu durante a noite passada, talvez pela umidade ou por algum pequeno tremor. O mais provável, um mamute se esfregou contra a parte externa, tentando coçar as costas. Isso acontece. Você ajuda a carregar os poucos pertences: peles, ferramentas, ossos maiores e pedaços de carvão usados para desenhar nas paredes. Alguns dos desenhos são antigos, retratam caçadas e figuras estranhas com formas de animais. Outros foram feitos por crianças, uma mistura de memória e esperança. A nova caverna é menor, mais alta, com uma entrada estreita. Isso é bom,
mais fácil de defender, mais difícil de ser invadida. Mas também significa menos espaço. A decisão de ir para lá não foi simples. No caminho, vocês passam por áreas conhecidas por serem frequentadas por hienodontes, carnívoros gigantes com mandíbulas capazes de esmagar ossos como se fossem gravetos. Você já ouviu a mordida de um deles? É um som que mistura madeira quebrando com trovão seco. Eles não são numerosos, mas quando aparecem, vêm famintos. Um deles, uma vez, perseguiu um membro da sua tribo por quase 2 dias. E quando alcançou... Bem, foi rápido, mas não silencioso. Mesmo assim, a mudança de caverna parece certa. Com o abrigo estabelecido, a próxima etapa é reforçar a entrada. Pedras grandes são empilhadas de um lado, com aberturas pequenas o suficiente para vigiar o exterior. Um dos mais jovens tem a ideia de espalhar espinhos secos ao redor da entrada. Eles fazem barulho quando pisados. Não é um alarme perfeito, mas é melhor que nada. Enquanto todos trabalham, você decide explorar os arredores. Conhecer o território ao redor da nova morada é vital. Você segue por uma trilha que parece pouco usada. No caminho, encontra fezes secas de algum herbívoro grande. Isso é bom. Onde há presas, há predadores, sim, mas também comida. A vida é esse equilíbrio constante. Mais à frente, você escuta algo. Um som estranho, repetitivo, como madeira sendo batida. Você se aproxima devagar e vê uma cena curiosa. 2 machos de megaceros se enfrentando. Suas galhadas gigantes se chocam em lentos e poderosos empurrões. Uma exibição de força e domínio. Você se abaixa, encantado. A natureza tem momentos de beleza bruta. E é nesse momento, distraído pela dança dos titãs, que você quase não percebe o cheiro. Não é suor animal, não é terra molhada. É outro tipo de cheiro. Denso, metálico, morno. Você gira devagar e vê os olhos. Entre os arbustos, um olhar fixo, felino, ágil. Você prende a respiração. Não se move. O animal observa, avalia. Você não é a presa preferida dele. Não tem gordura suficiente, nem a velocidade para uma boa perseguição. Mas se parecer fácil demais, ele vai tentar. Você abaixa lentamente a cabeça, sem quebrar o contato visual. Em silêncio, retira da lateral da sua cintura um pequeno objeto brilhante. Um espelho de pedra polida, feito para sinalizar encaçadas. Você o gira sutilmente, refletindo um ponto de luz para a trilha onde seu companheiro espera, a uns 50 passos, 3 vezes. Rápido. Ele entende. Minutos depois, o som de pedras rolando ecoa pela trilha. O felino se assusta. Não foge, recua. Você aproveita e se afasta sem correr. O animal ainda observa até desaparecer entre as folhas. Você respira. Não foi sorte. Foi observação, estratégia e a velha regra. Nunca vá sozinho. Ao retornar, todos escutam sua história em silêncio. Alguém rabisca na parede da caverna uma representação do felino. Alguém mais desenha você com um pequeno raio saindo de um círculo. O reflexo. A arte conta a história. E também avisa os que virão depois. Aqui há olhos na floresta. Naquela noite, enquanto você tenta dormir, o animal peludo retorna. Agora com um olhar menos faminto. Ele se deita perto do fogo, longe o suficiente para fugir, perto o bastante para se aquecer. Você sorri. Em um mundo onde quase nada é confiável, talvez esse bicho seja um começo. Você começa o dia com o estômago roncando e os músculos doloridos da noite mal dormida. Dormir em caverna, você já sabe, é uma atividade de resistência. O chão é frio, o vento entra por fendas invisíveis e, de tempos em tempos, algum barulho estranho lá fora te acorda com o coração na boca. Hoje foi um uivo, não de lobo comum, algo mais grave, mais prolongado. Você não comenta com ninguém, mas o som ainda vibra dentro do seu peito. Logo cedo, você se junta ao grupo de busca por alimento. Hoje o foco é encontrar ovos. Sim, ovos. Os ninhos de aves gigantes são difíceis de alcançar, mas extremamente nutritivos. Um único ovo pode alimentar 2 pessoas.
O problema, claro, é o dono do ninho, porque não estamos falando de galinhas. Estamos falando de aves do tamanho de ursos, com garras que poderiam abrir sua barriga, com o mesmo esforço que você quebra uma noz. Vocês andam por horas, seguindo trilhas, observando os céus. As árvores são mais espaçadas aqui, e o sol revela marcas no chão. Trilhas finas entrelaçadas com pegadas circulares. Sinal de que um grupo de grandes aves passou por ali recentemente. Com sorte, um ninho foi deixado para trás. Durante a caminhada, um dos mais velhos do grupo começa a contar uma história. Parte mito, parte advertência. Ele fala de uma mulher que, certa vez, tentou roubar 2 ovos de um ninho ao mesmo tempo. Um para si, outro para oferecer ao espírito da caça. Mas os deuses não gostaram da ganância. Uma sombra alada apareceu, levando não só os ovos, como a mulher inteira, sumindo nos céus. Você sabe que a parte dos deuses é exagero, mas o recado é claro: não exagere. Um erro, uma ganância fora de hora, pode ser o suficiente para atrair atenção indesejada. E não há ninguém para salvar você quando isso acontece. Depois de algumas horas, vocês finalmente avistam um ninho abandonado sobre uma saliência rochosa. Escalar até lá é arriscado, mas você é leve e ágil, e o grupo confia em você. Amarram cordas de cipó nos seus braços e você começa a subida. O vento sopra contra o seu rosto, trazendo o cheiro de penas velhas e fezes secas. Você escorrega uma vez, mas se segura. O ninho está ali, enorme, feito de galhos grossos como seu braço. Dentro dele, 3 ovos. 2 rachados, provavelmente comidos por outros animais. Um intacto. Você o segura com cuidado. É quente, ainda fresco. Lá embaixo, o grupo assobia discretamente, um sinal de alerta. Você olha em volta e vê, no alto de uma árvore distante, um vulto. É ela, a ave, com quase 3 metros de altura, bico em forma de machado e olhos fixos em você. Seu coração acelera. Você se segura com uma mão e empurra o ovo para dentro da pequena bolsa de couro amarrada à cintura. Não há tempo para uma descida lenta. Você escorrega de propósito, controlando o tombo com os pés nas rochas. A ave grita. Um som agudo e ensurdecedor. Mas você já está correndo. O grupo também. Todos sabem que ela não vai perdoar. E não perdoa. Durante os próximos 10 minutos, o mundo vira um caos de penas, gritos e galhos quebrando. A ave ataca com bicadas e batidas de asa, mas não persegue muito longe. Ela quer defender o ninho, não se vingar. Você, por um milagre, consegue escapar com o ovo inteiro e com todas as partes do seu corpo no lugar. De volta à caverna, o ovo é cozido lentamente. Todos comem em silêncio, como se o sabor tivesse um preço. E teve. Um dos mais jovens do grupo machucou o ombro fugindo e terá de ficar dias sem caçar. Você percebe que tudo aqui é uma troca. Para conseguir algo, você sempre perde outra coisa. Enquanto descansam, o ancião observa você e faz um comentário enigmático. Alguns animais caçam com os dentes, outros com o tempo. Os mais perigosos, você nem percebe até que seja tarde demais. Você pergunta o que ele quer dizer. Ele não responde. Mais tarde você entende. Durante a noite, algo passa perto da caverna. Silencioso, grande. Não tenta entrar, só observa. Você sente. É como se o ar ficasse mais denso. O animal peludo, aquele mesmo, rosna de leve, mas não late. Instinto puro, algo que vocês ainda não têm. Na manhã seguinte, pegadas, mas não comuns. Elas são largas, com garras longas e uma profundidade que sugere peso, muito peso. Talvez um predador ainda mais raro, o urso-leão, um cruzamento estranho que os mais velhos juram já ter visto. Provavelmente um nome coletivo para um tipo antigo de carnívoro gigante que já está quase extinto, mas não extinto o suficiente. Você olha para as marcas e pensa, isso estava aqui ontem. Isso me observou. E percebe outra verdade desconfortável. Você sobrevive, sim, mas mais do que isso, você é permitido a sobreviver. Pela sorte, pelo acaso
ou porque os predadores ainda não estão com fome o suficiente. Você volta para dentro e repara que a entrada da caverna, por mais reforçada que esteja, continua vulnerável. Aquele bicho poderia ter entrado se quisesse. Isso é um lembrete. Você não manda em nada aqui. Você acorda antes do nascer do sol. Não porque quis, claro, mas porque o frio apertou tanto que seus ossos doem. O chão de pedra suga o calor do seu corpo, e mesmo enrolado em peles e coberto por carvão queimado para espantar os insetos, o desconforto é constante. Você se levanta devagar, tentando não acordar o resto da tribo, e caminha até a entrada da caverna. O céu ainda está escuro, mas há uma faixa azul no horizonte. Você respira fundo. O ar entra gelado pelas narinas e queima a garganta. Mas você também sente algo mais, o cheiro. De novo, aquele cheiro metálico, distante, que parece grudar no fundo da memória. Predador. Você não vê nada. Ainda assim, decide não sair sozinho hoje. Lá dentro, os outros começam a acordar. Alguém acende a fogueira com gravetos secos e pedras faiscantes. Os primeiros estalos ecoam pela caverna. E então, o som que todo mundo espera. O pequeno ronco do fogo nascendo. Parece música, uma sinfonia de sobrevivência. Hoje, vocês vão ensinar os mais jovens a construir armadilhas. Isso é essencial. Nem sempre é possível lutar contra um predador. Nem sempre é possível fugir. Às vezes, é preciso ser esperto, criar obstáculos, enganar, usar o peso do inimigo contra ele. O ensinamento começa com uma demonstração, uma armadilha de buraco coberto por galhos. Você já viu funcionar antes. Um javali caiu em uma dessas semanas atrás. Não morreu na queda, mas ficou preso tempo suficiente para ser abatido. Foi comida para dias. E mais, gordura, valiosa demais para desperdiçar. Serve para cozinhar, impermeabilizar roupas e até como cola primitiva. Um dos anciãos fala de uma armadilha mais sofisticada, a da pedra suspensa. Uma rocha grande presa por cordas trançadas e cipós secos conectada a um mecanismo rudimentar de gatilho. Quando um animal pisa no ponto certo, crack, a pedra despenca. Você ainda não viu essa funcionar de verdade. Dizem que um urso caiu nela uma vez. O impacto rachou o chão. Enquanto preparam o terreno, os mais jovens se divertem com os testes. Eles não conhecem o medo da forma que você conhece. Ainda acham que são invisíveis. Você sente inveja. Por um segundo, apenas por um segundo, queria voltar a ser assim. Você decide mostrar a armadilha de laço. Um laço simples, preso a um galho curvado. Quando o animal passa, a corda se aperta e o galho puxa com força. Ideal para pequenos animais. Coelhos, ratos, às vezes até raposas distraídas. Mas também serve como alarme. Você coloca um desses na trilha próxima à caverna, só por precaução. Mais tarde, quando a tarde já começa a se inclinar para a noite, uma discussão começa. Alguém quer explorar uma trilha nova. Dizem ter ouvido o som de água corrente por lá. E onde há água, há vida. E onde há vida... Bom, você já entendeu. Alguém sempre quer tentar a sorte. Você não tem certeza se é coragem ou burrice. Você vai junto. A trilha é apertada, coberta por vegetação espinhosa. As pegadas no chão são escassas. Talvez ninguém tenha passado por ali em semanas. Vocês andam em fila, em silêncio, os olhos atentos. Você se pergunta, será que somos os caçadores ou os caçados hoje? Depois de meia hora, vocês ouvem o som da água, fraco, mas real. E então, o que parece um riacho. Fino, raso, mas com peixes pequenos nadando. E melhor ainda, pegadas frescas de cervo ao redor. Um ótimo sinal. Vocês enchem os recipientes de água e decidem montar uma emboscada para o dia seguinte. De volta à caverna, a noite cai rápido. O céu escurece como se alguém apagasse a luz com um sopro. O fogo é reacendido. As histórias do dia são contadas. Uma das crianças pergunta, por que os predadores não entram aqui de noite? Você hesita. Porque eles têm medo do fogo? Porque não gostam do cheiro de gente? Porque ainda não estão com fome suficiente? Um dos mais velhos responde com algo mais poético.
porque ainda nos respeitam. Você engole em seco. Durante a noite, o laço que você deixou é acionado. Um barulho repentino, um estalo forte. Você e outros saem da caverna com tochas acesas e encontram algo estranho. O laço capturou um animal, mas o animal está morto. Muito morto. E de uma forma esquisita. O pescoço está torcido, mas não pelo laço. Há arranhões nas costas, como se algo tivesse pego ele depois da armadilha e decidido não comer. Como se tivesse sido morto apenas para enviar uma mensagem. Você não comenta com os outros, mas isso te deixa inquieto. Predadores matam por fome. Caçadores matam por necessidade. Mas aquilo parece pessoal. Você não sabe que bicho faria isso, mas sabe que ele estava ali e viu vocês e decidiu poupar. De volta ao abrigo, você pensa em reforçar mais a entrada. Mas sabe que, se algo realmente quiser entrar, nada vai impedir. Então você se cobre com as peles, fecha os olhos e tenta ignorar o som distante, que pode ser o vento ou pode ser respiração. O dia começa diferente. A tensão no ar, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Ninguém comenta, mas todos sentem. Talvez seja o silêncio. Não o silêncio calmo da natureza, mas aquele estranho, denso, como se até os pássaros estivessem com medo de cantar. Você sente esse silêncio se infiltrar pelos seus poros, se enroscar nos seus ossos. Hoje, vocês vão revisar o território. Não apenas procurar alimento, mas estudar pegadas, rastros, sinais. Um patrulhamento, um mapeamento do risco. Você se junta ao grupo com lanças prontas e olhos afiados. A paisagem muda sutilmente conforme vocês avançam. Árvores mais espaçadas, pedras soltas no chão, marcas de garras em um tronco. Você se aproxima devagar. Não são marcas antigas. A seiva ainda escorre. Alguém, ou alguma coisa, marcou o território recentemente. Você coloca a mão sobre a madeira, sente a textura irregular dos sulcos. 3 garras. Altura média. Profundidade grande. Um carnívoro com força nos braços. Talvez um tigre dentes de sabre ou algo parecido. Mas ele passou sozinho, o que não é comum. Vocês decidem seguir os rastros. O chão está úmido e as pegadas estão claras. Uma das vantagens da pré-história. Ninguém espalha cimento. Cada passo deixa uma história. O solo aqui é uma biblioteca para quem sabe ler com os pés. Enquanto caminham, o mais velho do grupo compartilha um conhecimento importante. Alguns predadores não atacam quando têm fome. Eles atacam quando você está fraco, cansado, desatento. Eles testam, observam. Recuando quando percebem que o grupo está forte, avançando quando a dúvida entra. Você percebe como a estratégia deles se parece com a sua. Você também observa. Você também escolhe o momento certo para agir. Afinal, não é só força que garante a sobrevivência. É o cálculo, a prudência, o timing. Mais adiante, encontram um ossário. Não de humanos, graças aos deuses, mas de algo grande. Um cervo gigante, com os ossos arrancados como brinquedo velho. O cheiro ainda está presente, apodrecido, mas recente. O animal foi morto aqui e devorado parcialmente. Há um detalhe estranho. O cérebro foi retirado. Apenas ele. O resto está parcialmente intacto. Alguém comenta em voz baixa. Eles aprenderam a comer as partes mais nutritivas primeiro. E isso, você sabe, é verdade. O cérebro tem gordura e proteína densa. Os predadores pré-históricos mais inteligentes desenvolvem hábitos. Sabem o que vale mais. Sabem onde morder primeiro. Vocês marcam o local com uma pedra lascada, para lembrar perigo. Um código que só vocês entendem. No caminho de volta, o céu começa a nublar. A mudança de clima é outro fator a considerar. A chuva lava rastros, cobre cheiros, muda as regras do jogo. Você acelera o passo, tentando voltar antes que o mundo fique sem pegadas. De volta à caverna, enquanto o grupo se organiza, um dos caçadores mais jovens pergunta se vocês podem usar o cheiro para afastar predadores. O ancião ri, mas não com desdém. Ele explica que sim,
Defumar fezes de urso, por exemplo, pode afastar alguns animais, ou espalhar restos de carniça ao redor da entrada da caverna para fingir que um predador já se instalou ali. É uma estratégia mal cheirosa, mas às vezes eficaz. O problema é que também pode atrair o que vocês não querem. Você se lembra de um fato que ouviu uma vez, de outro clã, em uma região mais fria. Uma família usava peles de urso para se camuflar nas montanhas. Um dia, foram atacados por engano por um grupo de lobos famintos, que achou que estavam enfrentando um rival. A camuflagem funcionou bem demais. Isso te faz pensar 2 vezes antes de se disfarçar de qualquer coisa. Durante a noite, um barulho mais leve do que o usual te acorda. Não é animal, é gente. Você sai devagar, sem fazer barulho, e encontra um dos jovens da tribo de pé perto da entrada, completamente imóvel. Os olhos dele estão fixos em algo lá fora. Você se aproxima, lentamente, e então percebe. Algo se move entre as sombras. Um vulto grande, mas não vem na direção da caverna. Está circulando, como se traçasse um perímetro, como se soubesse exatamente onde vocês estão e estivesse esperando o momento certo. Você coloca a mão no ombro do jovem. Ele estremece, mas não grita. Ele também sente. Isso não é um predador qualquer, isso é um caçador metódico. Ele não está faminto, está curioso, talvez testando. Na manhã seguinte, os rastros confirmam. O animal, ou seja lá o que for, deu a volta completa na caverna. Encostou o focinho nas pedras, arranhou levemente uma das paredes e se foi. Nenhuma tentativa de entrada, apenas um aviso. Você passa o dia reforçando tudo: as armadilhas, os pontos cegos, os caminhos de fuga. Um pequeno grupo parte para recolher pedras afiadas e galhos. Outros reforçam a entrada com cipós trançados. Você sente algo estranho. Não é medo, é antecipação. Como se o confronto fosse inevitável. Como se, em breve, vocês não tivessem mais para onde correr. Ao cair da noite, o ancião se aproxima e sussurra. Eles caçaram os lentos, os doentes, os distraídos. Agora, sobraram os espertos. E quando predadores espertos encontram presas espertas, o jogo muda. Você não dorme naquela noite, não por causa dos sons, mas pela falta deles, e pela certeza de que, em algum lugar ali fora, olhos brilham no escuro, observando, calculando. Você acorda com um som que não reconhece. É como um farfalhar constante, ritmado, como se dezenas de pés estivessem pisando folhas secas, bem devagar. Não é o vento, disso você tem certeza. É algo mais vivo, mais presente. Você se levanta sem fazer barulho, tentando distinguir se vem de cima, de baixo, de algum dos lados. Mas o som para assim que você mexe o corpo. Você espera. E depois de um tempo, ele recomeça. Não é a primeira vez que isso acontece, mas hoje é diferente. Hoje você resolve sair para conferir e leva consigo mais 2 membros da tribo. É arriscado sair no escuro, mas é mais arriscado ignorar o que está acontecendo. O medo paralisa, mas também ensina. E essa noite é sobre aprender. Vocês andam com cuidado, tochas apagadas, apenas as brasas guardadas em folhas para reacender depois. A floresta noturna é uma coisa viva. Cada árvore parece respirar, cada sombra tem forma, e às vezes parece te olhar de volta. Você encontra os rastros, e eles são diferentes. Não são de um único animal. São vários. Pés grandes, pés pequenos, alguns parecem quase humanos, mas longos demais, com dedos finos. O tipo de rastro que não dá para explicar sem que um arrepio percorra sua espinha. Um dos companheiros sussurra algo. Você manda silêncio, e então todos congelam. Lá adiante, entre as árvores, olhos. Muitos, baixos, refletindo a pouca luz das estrelas. Não piscam, não se mexem. Apenas observam. Vocês recuam. Lentos, como se cada movimento fosse parte de uma dança antiga que não pode ser interrompida. Ninguém fala. Ninguém precisa. Vocês já sabem. O território está sendo disputado. E por enquanto vocês ainda são permitidos ali.
Mas por quanto tempo? Na manhã seguinte, a tribo inteira se reúne. Algo precisa mudar. É hora de mobilidade, de pensar além das defesas estáticas, porque o predador que se adapta sobrevive. E o humano pré-histórico, apesar de tudo, é acima de tudo adaptável. Vocês começam a construir torres de vigia simples com madeira. Apenas plataformas elevadas, para que alguém possa observar à distância. O conceito é primitivo, mas eficiente. Um observador pode ver movimento na mata antes que o perigo esteja em cima. É um pequeno avanço, um salto na lógica da sobrevivência. Você sugere uma outra ideia: revezamento. Turnos de observação, inclusive à noite. Afinal, predadores noturnos não tiram folga. Você se oferece para o primeiro turno. Ao subir pela estrutura rústica, senta-se em silêncio e observa. Durante um tempo, nada. Apenas as constelações acima, te lembrando que o mundo é muito maior do que a floresta, do que a tribo, do que o seu próprio medo. Mas então, algo chama sua atenção. Uma figura alta, quadrúpede, mas com o corpo rebaixado, movendo-se em zigue-zague, como se testasse sua percepção. Você não se mexe, observa, até que ela some entre as sombras. E o que fica é apenas a lembrança do movimento e a certeza de que você foi observado também. Durante o dia, vocês revisam histórias antigas. Os anciãos relembram encontros do passado. Criaturas que pareciam lobos, mas não eram. Sons que imitavam o choro de um bebê. Luzes nos olhos que não refletiam o fogo. Brilhavam por conta própria. Coisas que não são facilmente explicáveis, mas que na memória dos caçadores são tão reais quanto a pedra em sua mão. Alguém sugere que vocês devem se mover, abandonar a caverna. Mas isso divide opiniões. A caverna é mais que abrigo. É identidade. É história. É a parede onde seus ancestrais desenharam caçadas e vitórias. É um pedaço de tempo preservado na rocha. A decisão, por ora, é ficar. Mas ficar com olhos mais atentos e ouvidos mais aguçados. Durante o reforço das defesas, uma das mulheres encontra algo enterrado na terra, perto de uma trilha antiga. Um colar feito com dentes, mas não dentes comuns. São muito grandes, afiados, polidos de forma que parecem ter sido usados como adorno ou como aviso. Ela entrega para o ancião. Ele observa em silêncio e depois diz: "Isso não é de nenhum animal que caçamos." Você segura o colar, sente o peso, o frio do material. Algo no formato te incomoda. É como se os dentes tivessem sido moldados para parecer ferozes, mas com uma precisão quase cuidadosa demais. Como se fossem uma assinatura. Naquela noite, você sonha com olhos. Muitos olhos. Todos fixos em você. Mas, estranhamente, não com raiva. Apenas com curiosidade. Como se você fosse um mistério para eles. Você acorda suando. Lá fora alguém grita. Você sai correndo e vê um dos membros mais jovens da tribo caído no chão. Ele está vivo, mas desacordado. Ao lado dele, pegadas, pequenas, redondas, muitas, como se uma matilha inteira tivesse circulado ele, mas sem tocar. Apenas marcando presença. O ancião diz em voz baixa: "Eles nos estão estudando." E você começa a entender o que isso significa. Vocês não são só presas. Vocês são uma experiência. A constatação de que estão sendo estudados, observados com um tipo de paciência que é quase humana, muda tudo. Você não olha mais para a floresta como antes. Agora, cada sombra é um par de olhos. Cada galho estalando, um possível sinal. Você não está apenas caçando ou se defendendo. Você é parte de um experimento que não entende, e talvez nunca entenda completamente. Você tenta manter a rotina. Porque é isso que protege a sanidade em tempos assim. Levanta cedo, revisa armadilhas, observa o território, mas agora tudo é feito com um peso nos ombros, como se o céu estivesse cada vez mais perto da sua cabeça. Hoje é dia de coletar água. Você se oferece para ir. A fonte fica a pouco mais de 1 quilômetro da caverna, seguindo uma trilha antiga entre as árvores.
É um trajeto relativamente seguro. Pelo menos era até 2 semanas atrás. Você caminha atento, segurando o recipiente de cerâmica rudimentar que vocês modelaram com barro e fogo. E então, vê algo estranho. Perto da margem da água, pegadas humanas. Pequenas demais para serem suas, mas grandes demais para serem de criança. Elas estão descalças, e há mais de uma direção, como se alguém tivesse caminhado até a água, depois voltado e depois circulado o local várias vezes. Mas ninguém da sua tribo esteve ali desde ontem, e as pegadas são de hoje. Você se agacha e estuda. Há uma estranha simetria nelas. Os dedos são compridos, mais longos do que deveriam, como se pertencessem a alguém que caminhava diferente, talvez curvado, talvez com o peso distribuído de forma anormal. Você enche o recipiente com água e retorna com pressa, mas sem correr. Você sabe que correr agora é igual a gritar. É melhor fingir que nada foi visto. De volta à caverna, você reúne os mais velhos. Mostra o barro ainda úmido da sola de seu recipiente, onde parte da pegada ficou impressa. Eles trocam olhares. Silêncio. Eles andam como nós, diz um deles, mas não são nós. À tarde, vocês organizam uma expedição, não para caçar, mas para observar. Uma inversão. Agora vocês são os estudiosos. Vocês querem entender quem, ou o que, compartilha esse território com vocês. Você se junta a 4 outros, armados, mas não excessivamente. A ideia é parecerem curiosos, não ameaçadores. Vocês seguem em direção ao norte, para além das colinas. Ali, segundo as histórias, havia uma área proibida. Um vale onde o som parecia morrer, onde as aves não cantavam, e onde, segundo um velho membro da tribo, havia sinais de uma antiga presença. Chegam lá ao entardecer. O lugar é estranho. As árvores são mais altas. Os sons são abafados, como se o ar estivesse mais denso. Há um cheiro metálico no ar. Não sangue, não ferro, mas algo no meio termo. Vocês encontram uma clareira. No centro, uma formação de pedras, claramente não natural. Elas foram dispostas em espiral, não há dúvida. Alguém fez aquilo. No centro da espiral, ossos, pequenos, provavelmente de animais, mas todos dispostos com precisão. Crânios voltados para dentro, mandíbulas abertas, como se tivessem morrido gritando. Um dos homens sussurra: "Isso é um altar." Você não tem certeza, mas também não quer discutir, porque algo dentro de você concorda com ele. Vocês não tocam em nada, apenas observam e marcam o local mentalmente. Já sabem o caminho. Podem voltar depois, ou nunca mais. Na volta, a noite cai rápido demais, como se a luz tivesse sido sugada do céu. Vocês se abrigam em uma saliência na rocha, acendem um fogo pequeno, mas ninguém dorme. Durante a madrugada, vocês ouvem o som. Não é um rugido, não é um uivo. É uma espécie de riso, baixo, seco, como alguém imitando risadas humanas, sem saber exatamente como funcionam. E depois, silêncio. O grupo retorna à caverna pela manhã, pálidos, mas vivos. Você não compartilha tudo o que viu, nem tudo o que ouviu. Algumas coisas precisam ser digeridas antes de serem ditas. Nos dias que seguem, a tribo se fecha mais. O fogo fica aceso constantemente. Revezamentos são mais rigorosos. As crianças ficam mais próximas das paredes da caverna, como se a pedra pudesse proteger do que a mente não compreende. Você se pega pensando em coisas estranhas, como o som do riso, como os dedos longos nas pegadas, como a disposição dos ossos. E então, lembra de algo que ouviu certa vez de um contador de histórias. Há criaturas que nos estudam do mesmo modo que estudamos formigas. Não com ódio, não com fome, com interesse. E talvez você pense, essa seja a pior forma de caçador, aquele que não quer te destruir. Quer entender você primeiro. Naquela noite, você sonha com espirais. Espirais que se mexem, que te puxam, que te observam de volta. E quando acorda, está com a sensação de que alguém esteve ali, dentro da caverna. Não deixou rastros, só o cheiro metálico e a certeza, os papéis estão se invertendo. Você não está mais no topo da cadeia.
A partir do 9º dia, tudo muda. Você não sabe exatamente o que causou essa virada. Se foi o altar de ossos, o riso na floresta, ou o rastro deixado propositalmente na entrada da caverna. Mas há um clima novo no ar, e não é o frio, é tensão. A tribo começa a agir como se vivesse dentro de uma bolha prestes a estourar. Os sorrisos ficam mais curtos, os cochichos mais longos. Até as crianças, que antes corriam soltas durante o dia, agora caminham devagar, segurando a mão dos adultos. Você tenta manter a calma. Afinal, o que mais pode fazer? Mas então o ancião te chama. Ele segura uma pedra lisa, plana, usada para moer ervas. Mas o que está sobre ela não são folhas ou raízes. É um osso, pequenino, preto, queimado nas pontas, de forma quase cilíndrica. Você reconhece o que é, mesmo querendo não reconhecer. Encontramos isso perto da trilha de água, no mesmo lugar onde você viu aquelas pegadas. É um osso de dedo, de humano, ou de algo bem parecido com um. Você sente um peso no estômago. Não é medo, é a dúvida. Isso é um aviso ou um convite? A partir daquele momento, o comportamento da tribo entra em modo de alerta total. Patrulhas são redobradas. As armadilhas ao redor da caverna são ativadas. A fogueira nunca se apaga. Um detalhe importante, pois um dos poucos instintos primitivos que todos os predadores compartilham é evitar o fogo. Quase todos, pelo menos. Naquela mesma noite, o grupo mais jovem da tribo, empolgado ou inconsequente, resolve fazer uma ronda mais ousada pela floresta. Você não os impede, talvez por curiosidade, talvez por cansaço. Mas horas depois, apenas 2 deles voltam. Os outros 2 não aparecem. Nem naquela noite, nem na manhã seguinte. Quando o sol nasce, um grupo é montado para procurá-los. Você vai junto porque não consegue evitar. A floresta não muda, mas você sim. Está mais atento aos cheiros, ao ritmo das aves, ou à ausência deles, ao comportamento das folhas. Tudo parece calculado. Vocês seguem as marcas dos pés descalços dos desaparecidos por quase meio-dia, até que o rastro termina abruptamente, perto de um amontoado de pedras. E então veem, não corpos, não sangue, apenas as roupas deles, dispostas com precisão, como se alguém os tivesse desfeito. Uma bota aqui, uma pulseira feita de corda ali. Os 2 colares de osso entrelaçados, cuidadosamente pendurados em um galho. Nada está rasgado, nada está manchado. É como se tivessem evaporado. Mas você sente que há mais ali, não visível, não material. É o mesmo sentimento de estar sendo observado, mas dessa vez mais íntimo. Como se alguém estivesse dentro da sua cabeça, testando seus pensamentos como se fossem ferramentas de pedra. Vocês voltam em silêncio. No caminho, um dos homens começa a murmurar palavras que não fazem sentido. Não é a língua da tribo. Não é nenhuma língua conhecida. São sons guturais, quase como a repetição de uma melodia esquecida. Ele não para até a noite cair. Ao chegarem, o ancião o afasta, cobre sua cabeça com peles e começa a cantar, um cântico antigo para afastar más presenças. Você não acredita muito nisso, mas, naquele momento, começa a duvidar do que acredita. Durante os dias seguintes, você observa algo ainda mais inquietante. Os predadores sumiram. Não há mais rugidos distantes, nem pegadas de felinos ou marcas de garras em troncos. Até mesmo os abutres, sempre pairando sobre o vale, desapareceram. É como se os donos da floresta tivessem desistido ou fugido. E essa ausência é o som mais alto que você já ouviu. Você começa a desconfiar que o verdadeiro predador nunca foram os dentes afiados ou as garras enormes. O verdadeiro predador é aquele que não precisa caçar, porque consegue moldar o medo. E nesse quesito, vocês estão em desvantagem. Na tentativa de entender, você propõe algo estranho à tribo: recriar os sons ouvidos naquela noite. O riso, os estalos, as melodias dissonantes. A ideia é simples: usar o som como isca, como forma de chamar o que está lá fora.
O ancião te observa por longos segundos antes de dizer: se você chama, tem que estar pronto para ouvir a resposta. Mesmo assim, vocês fazem. Durante a noite, vocês gravam em tambores improvisados, reproduzindo as cadências do riso seco e as batidas que pareciam vir do chão. Os sons ecoam pela floresta como ondas de choque. Primeiro, nada acontece, mas então, uma brisa gélida atravessa as árvores. A fogueira balança, o silêncio cresce, e do fundo da mata, de um ponto indefinido, vem uma resposta. Não um som, mas uma presença. É como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais denso. As chamas oscilam, e por um momento, todas as brasas acesas assumem a mesma forma. Um espiral. Você congela, porque sabe que aquilo não é coincidência. Os outros também veem, e ninguém diz nada, porque o que poderia ser dito? Na manhã seguinte, os tambores são quebrados e enterrados. Você começa a entender o que os primeiros humanos faziam. Aprenderam a não cutucar o que não compreendiam, a não cantar em voz alta nas noites sem lua, a nunca imitar o que não pertence ao mundo humano, e mais importante ainda, a fingir que certos sons nunca foram ouvidos. Você começa a notar uma mudança mais sutil, não só no mundo ao seu redor, mas dentro de você. Durante uma caminhada até a encosta, você percebe que seus pés evitam certas pedras automaticamente, como se soubessem que ali já caiu alguém antes. Seus olhos se acostumaram a detectar padrões nas folhas, nas nuvens, nas sombras que se movem rápido demais. E mais estranho ainda, é como sua mente começa a antecipar perigos sem qualquer evidência lógica. É como se você estivesse evoluindo, mas não no sentido darwiniano e lento de centenas de gerações. Você sente que algo está acelerando a forma como você pensa. Talvez seja medo, talvez seja necessidade, ou talvez, apenas talvez, seja porque algo te observa e quer que você se torne mais interessante. Você começa a treinar em silêncio. Durante o dia, participa das tarefas da tribo. Caça, coleta, proteção. À noite, afasta-se para um canto da caverna onde o eco é mais profundo. E ali, sozinho, repete sons. Treina sua escuta. Reconhece os padrões dos ventos. Aprende a diferenciar o barulho de um galho quebrando por peso de animal, do estalo seco causado pelo frio contra a madeira. Uma noite, ao praticar, você percebe algo que te paralisa. Alguém repete o som que você acabou de emitir, não exatamente igual. Uma variação, uma imitação com erro, mas ainda assim, uma resposta. Você finge não ouvir, mas já sabe. Seja lá o que está aí fora, está aprendendo também. Esse jogo de espelhos se intensifica. Você começa a encontrar evidências de que algo, ou alguém, está tentando imitar a vida humana. Uma pedra lascada que não foi feita por nenhum de vocês, mas parece uma lâmina primitiva. Uma fogueira apagada com marcas ao redor que lembram mãos, mas com os dedos muito mais longos. Um boneco rudimentar feito de cipó e lama, com 2 buracos na cabeça, onde deveriam estar os olhos. Os mais velhos tentam manter a calma da tribo, dizendo que tudo é obra de outro grupo de humanos, talvez de uma tribo rival, mas você não acredita, porque aquilo não tem assinatura humana, tem algo no além. Mesmo assim, a vida continua, porque precisa continuar. Afinal, a sobrevivência não é apenas física, é emocional. E se as crianças pararem de brincar? Se os adultos pararem de rir? Se a tribo parar de cantar? Então, quem quer que esteja lá fora, já venceu, mesmo sem atacar. Você propõe algo novo, uma caçada noturna. Parece loucura, e talvez seja, mas sua ideia é clara. Se vocês continuarem se escondendo, vão perder a própria essência. E você precisa provar, nem que seja para si mesmo, que ainda há espaço para a humanidade naquela floresta mutante. Um grupo é formado. Você, mais 2 jovens ágeis e um guerreiro experiente. A caça não é pelo alimento, é pelo controle da narrativa. É uma forma de dizer, nós ainda estamos aqui. Vocês saem sob a luz da lua, cada passo mais tenso que o anterior. A floresta noturna é um universo paralelo. Os troncos parecem mais altos.
As pedras brilham com o orvalho. As folhas estalam com sons que lembram risadas abafadas. Mas vocês continuam. Seguem as pegadas de um cervo. Um dos poucos ainda vistos na região. A trilha é antiga, mas ainda fresca o suficiente para ser rastreada. E então, vocês o veem. O animal está ali, deitado. Mas não parece ferido. Está imóvel. Olhos arregalados, pupilas dilatadas, respiração superficial. Você se aproxima com cuidado, mas ele não reage. Ao tocá-lo, o cervo se levanta bruscamente, corre em círculos e bate contra uma árvore. Depois, cai, morto. Nenhum ferimento visível, nenhum sinal de predador. Apenas colapso. Vocês recuam. É aí que ouvem. Um som atrás de vocês. Passos, lentos, compassados, mas com um padrão quebrado, como se alguém tentasse imitar a marcha humana e não conseguisse. Vocês se viram juntos, mas nada ali, só escuridão entre as árvores. O guerreiro sussurra. Eles querem que a gente veja. E vocês compreendem. Essa não é uma floresta comum, é um palco. E vocês são as marionetes, ou talvez os protagonistas de uma peça que não conhecem o enredo. Na volta para a caverna, ninguém fala nada. O silêncio é pesado, denso, quase uma segunda pele. Mas antes de chegarem, algo no chão faz vocês pararem. São marcas. De pés. Seus próprios pés. Pegadas idênticas às suas. Mesmos tamanhos. Mesma sequência de passos. Mas ao contrário. Começam onde vocês estão e seguem até a direção da floresta. É como se alguém tivesse copiado o caminho de vocês, mas partindo do final, de volta ao desconhecido. Isso quebra algo dentro de você. Porque não é mais sobre sobrevivência, é sobre identidade, sobre algo que está tentando não apenas caçá-los, mas se tornar como vocês. Você passa os dias seguintes tentando entender o que está acontecendo, e então começa a escrever. Não com palavras, claro. Você ainda vive numa época onde a linguagem escrita é uma ideia embrionária. Mas você grava símbolos nas paredes da caverna. Desenha espirais, padrões de pegadas, formas abstratas que apenas você entende. É seu jeito de manter o controle, de dizer ao desconhecido: eu também posso observar. Certa noite, ao acordar com um vento frio atravessando a caverna, você nota algo estranho. Seu desenho mais recente foi alterado. Alguém, ou algo, redesenhou uma das espirais. Tornou-a perfeita, simétrica, com um centro mais escuro, marcado com algo que parece sangue seco. Você não grita, nem chama ninguém, apenas observa. Porque agora você sabe com clareza absoluta. Eles não querem apenas entender os humanos. Eles querem ser humanos, ou algo parecido. Você começa a pensar como um deles, não por escolha, mas por necessidade. É o único jeito de sobreviver agora, não se escondendo, mas se antecipando. Porque já não basta escapar de garras ou dentes. Agora é uma batalha de mentes, de identidades e de propósitos. Você acorda cada dia mais cedo, antes mesmo dos primeiros cantos dos pássaros. Sobe até o ponto mais alto da encosta onde se vê o vale inteiro. Não há mais animais grandes circulando lá embaixo. As sombras parecem se mover por conta própria. E o som, bem, o som continua estranho, mas não ameaçador, quase reconfortante. Como o canto de uma mãe para o filho, mas numa língua antiga demais para você entender. A tribo sente isso também. Alguns começam a falar em ir embora, outros em se unir a esse outro grupo, mesmo sem saber se ele existe. A palavra eles passa a ser evitada, como se nomear fosse invocar. O ancião te chama de novo, dessa vez para conversar longe de todos. Diz que você mudou, que está diferente desde a primeira noite em que respondeu os sons. Você não nega, mas o que ele diz em seguida faz o chão desaparecer sob seus pés. Talvez você tenha sido escolhido, ou talvez tenha sido tocado. Ele explica que, segundo as histórias mais antigas, daquelas que só os anciãos dos anciãos conheciam, existiam seres que não comiam carne, não buscavam calor e não temiam predadores. Eles apenas observavam.
e se aproximavam daqueles que estavam prontos para ver o mundo de outro jeito. Você pergunta se ele acha que esses seres são perigosos. Ele responde com um sorriso triste. Tudo que muda quem você é perigoso. Você não dorme naquela noite. Na manhã seguinte, decide ir mais fundo, literalmente. Há uma caverna próxima que a tribo evita. Não é por lenda ou superstição, é porque ela cheira mal, como um animal morto que nunca apodrece. Mas você sente que precisa ir, como se algo ali dentro esperasse por você, ou pelo menos esperasse ser notado. Você leva apenas uma tocha e um amuleto que uma das anciãs te dá em silêncio, com um olhar carregado de medo e carinho. A entrada da caverna é estreita, o suficiente para forçar você a rastejar por alguns metros. Depois ela se abre. O ar ali dentro não é apenas frio, é antigo. Tem cheiro de pedras que nunca viram o sol. Você avança com cuidado, marca as paredes com cinzas da tocha, como sinal de retorno. E então lá no fundo você vê, não uma criatura, nem um monstro, nem um humano, mas um mural. Alguém ou algo desenhou ali, como você faz, só que com mais clareza, mais precisão. Os desenhos mostram seres altos, alongados, com olhos grandes e membros finos. Mas o mais perturbador não é a forma deles, é o que estão fazendo. Eles estão imitando homens, imaginando ferramentas, fogueiras, crianças, rituais, como se estivessem ensaiando a vida humana. E bem no centro do mural, um rosto, o seu rosto. Você se afasta num salto, batendo a tocha contra a parede. As chamas tremem, a cera escorre. O tempo todo você achava que estava observando. Mas agora entende. Você é o estudo. Você é o experimento. Cada movimento seu está sendo replicado, adaptado, aprimorado. E o mais assustador, talvez não com malícia, talvez com admiração. Você retorna à tribo em silêncio. Não conta o que viu. Não ainda. Em vez disso, começa a ensinar. Ensina os mais novos a escutar, a observar, a interpretar sinais. Não como caçadores, mas como pensadores, como decifradores do invisível. E eles aprendem rápido. Muito mais rápido do que deveriam. A tribo se transforma, lentamente. As conversas se tornam mais simbólicas. As decisões são tomadas sem palavras, apenas com olhares. Os desenhos nas paredes se multiplicam, ganham formas, simetrias, complexidade. E então, uma noite, você nota algo novo. Um dos símbolos que você nunca ensinou. É simples, uma espiral com 3 braços, girando em sentidos opostos. Você não o fez, ninguém diz ter feito, mas todos o reconhecem. Como se sempre estivesse ali. Isso confirma sua suspeita. Vocês não estão apenas sendo estudados, estão sendo moldados, transformados. E você começa a pensar se talvez a evolução humana não tenha sido totalmente natural. Talvez os saltos de pensamento, de criatividade, de consciência, tenham vindo de fora, não como invasão, mas como presente, ou teste. Você observa as crianças desenhando no chão, criando símbolos complexos que lembram linguagens, mas não as conhecidas. Sons que antes eram ruídos, agora se tornam palavras curtas, quase como comandos. A tribo não precisa mais fugir de predadores, porque os predadores sumiram, ou talvez porque vocês se tornaram algo que até os predadores temem. Você se olha no reflexo de uma poça e se pergunta, até onde isso vai? Quando o humano deixa de ser humano? Quando se adapta tanto que vira outra coisa? Talvez você já tenha cruzado esse limite, mas, curiosamente, não sente medo, sente aceitação. Como se estivesse onde deveria estar. Você já não sabe mais se a noite é mais segura que o dia. O que antes era medo de ser devorado, virou um temor mais sutil, mais denso, como quem teme se perder de si mesmo. A floresta, que antes gritava com rugidos e rosnados, agora sussurra, como se estivesse tentando conversar. E o pior é que você começa a entender, não com palavras, mas com intuições. Sabe quando algo em você diz, não vá por ali?
Ou quando seus pés param sozinhos, sem que sua mente entenda o motivo? Pois bem, agora essas sensações viraram uma constante e cada vez mais certeiras. Você lidera uma expedição em busca de pedras de sílex para fabricar novas pontas de lança. Mas, em vez de ir ao lugar de sempre que vocês conhecem há anos, você sente algo diferente e decide mudar o caminho. Todos estranham, mas te seguem. Afinal, você é o escolhido, mesmo que odeie esse apelido. E é ali, nesse novo caminho, que vocês encontram uma fenda na rocha. Uma passagem estreita com marcas nas laterais, como se mãos humanas tivessem deslizado por ali milhares de vezes. E dentro, um depósito natural de sílex, intocado. Mais do que isso, pedras já quebradas em formas quase prontas, como se alguém ou algo tivesse deixado tudo ali, esperando por vocês. Você tenta não parecer impressionado, mas sente aquele frio nas costas que não vem do vento. De volta à caverna, você percebe mais mudanças. Os sonhos da tribo se tornaram mais vívidos. As crianças falam em vozes que não reconhecem. Uma delas desenha um mapa da região, com precisão absurda, e sem nunca ter saído da área da fogueira. O mais velho, que já perdeu a fala anos atrás, começa a emitir sons estranhos durante o sono. E um dos caçadores, ao acordar certa manhã, diz com naturalidade: "Nós estamos ficando mais parecidos com eles, né?" Você não responde. Porque ele está certo, mas ninguém sabe exatamente o que eles são. Você observa os jovens caçando com lanças novas, criadas a partir dos modelos encontrados naquela fenda misteriosa. Eles não usam mais o grito antes do ataque. Agora, tudo é silencioso, coordenado, como se compartilhassem um pensamento único. E você começa a sentir que mais cedo ou mais tarde vai precisar escolher um lado. Ou permanecer humano, com tudo que isso significa: fome, dor, medo, dúvida. Ou continuar evoluindo, rumo ao desconhecido. Essa dúvida começa a te corroer, mas então acontece algo inesperado. Você encontra na entrada da caverna uma pedra com símbolos. Não símbolos humanos, mas parecidos com os seus, só que mais antigos, mais completos. Como se fossem uma versão futura dos seus próprios rabiscos. É uma mensagem, mas não para você, para a próxima geração. Ela diz, ou melhor, sugere, que tudo o que está acontecendo já aconteceu antes. Que essa interação entre os humanos e eles é cíclica. Que em outras eras povos inteiros foram moldados e depois esquecidos. Você pensa nas ruínas que viu anos atrás, em expedições com o grupo de caçadores mais antigos. Estruturas de pedra que ninguém sabia como foram feitas. Esqueletos enterrados com adornos que pareciam metálicos, mas que se desfaziam ao toque. Na época, todos disseram que era coisa dos deuses. Mas talvez fosse outra coisa. Talvez o Homo sapiens nunca tenha andado sozinho. Talvez em cada salto, em cada avanço, em cada ideia inexplicável, houvesse uma sombra observando. E agora, essa sombra está aqui, dentro de sua tribo, dentro de você. Naquela noite, você sonha, não com monstros, não com caçadas, mas com espelhos, muitos espelhos, alguns tortos, outros brilhantes como lagos imóveis. E em cada reflexo, você vê versões diferentes de si mesmo. Um você que nunca saiu da infância. Um que virou ancião. Um que caminhava entre criaturas feitas de névoa. E um que era feito de luz e pedra, com olhos profundos como a noite. Você acorda ofegante e entende, de forma quase dolorosa, a transformação já começou e não tem como voltar atrás. Mas há algo em você que ainda resiste, não por teimosia, mas por amor. Você ama sua tribo, ama os risos das crianças, mesmo quando se perdem no eco da caverna. Ama o sabor da carne assada, mesmo que simples. Ama o toque da chuva, o cheiro do barro, o calor das peles ao redor da fogueira. E percebe, talvez não seja uma escolha entre ser humano ou ser algo mais. Talvez o caminho verdadeiro seja integrar, usar o que está vindo, mas sem esquecer de onde você veio.
Você propõe um novo ritual, não de caça nem de defesa, mas de identidade. Durante uma noite inteira, todos desenham suas próprias histórias nas paredes, cantam seus nomes, seus medos, suas alegrias. Você vê homens e mulheres pintando o nascimento de filhos, o sabor das frutas maduras, o medo da morte e o riso da vida. E no centro da caverna, você faz o seu símbolo mais ousado, o encontro entre dois olhos, um humano, outro não, mas ambos em equilíbrio. Na manhã seguinte, algo mudou no ar. Não há pegadas estranhas, nem sombras nas árvores, nem vozes no vento. Há apenas silêncio, e pela primeira vez, ele é reconfortante. Talvez eles tenham entendido. Talvez essa seja a resposta que buscavam. Ou talvez tenham apenas se afastado para observar o que vocês farão a seguir. Você não sabe, mas pela primeira vez, isso não importa tanto assim. As manhãs agora chegam mais devagar. Não porque o sol mudou, mas porque você mudou. Você acorda antes da luz invadir a caverna, não por medo nem por obrigação, mas por curiosidade. Quer ver o mundo como ele é, sem filtros, antes que o dia traga distrações. E nesse silêncio, você percebe algo novo. Você ouve menos com os ouvidos e mais com a pele. As pedras parecem vibrar com uma frequência baixa, como o ronronar de um grande animal dormindo. O vento entre as árvores carrega recados, não em palavras, claro, mas em pausas, em aromas, em pequenos redemoinhos que se formam e desaparecem como pensamento. Você não está louco, ou se está, é o tipo de loucura que ensina. Naquele dia, você reúne a tribo. Não há urgência, nem medo. Só a necessidade de entender juntos. Todos se sentam em volta da fogueira apagada, que agora parece mais um altar do que uma fonte de calor. Você começa a falar, mas não é exatamente com sua voz. Há algo em você, algo que não veio das cavernas, nem dos sonhos, nem da fome ancestral, que passa a comandar. E o que você diz é simples. Está na hora de ensinar quem ainda não nasceu. A tribo entende, e começam a trabalhar. Sem instruções formais, eles criam uma biblioteca rudimentar. Pinturas, esculturas, marcas no chão, cordas trançadas com nós codificados. Tudo se torna linguagem. As paredes se transformam em livros, as rochas em gramática, a fumaça em lembrança. Vocês não apenas querem sobreviver, querem ser lembrados, não como guerreiros, nem como caçadores, mas como o povo que viu além do agora. Nesse processo, você se torna menos um líder e mais uma ponte. Você é chamado para interpretar sonhos, para decifrar sinais na água, para guiar crianças que parecem falar com os próprios pensamentos. E aí, num fim de tarde comum, um grupo de caçadores retorna com algo diferente. Eles não trouxeram caça, trouxeram um fóssil. Uma mandíbula estranha, longa demais, com dentes que não pertencem a nenhuma criatura conhecida. Mas o mais impressionante é o que está gravado nela. Símbolos, pequenos, profundos, perfeitamente esculpidos. Parecem com os desenhos que sua tribo vem fazendo, mas e muito mais antigos. Você passa horas estudando e então entende. Aquilo não foi feito por vocês. Foi deixado para vocês, de algum outro povo, outra tribo, talvez outra espécie, que passou por tudo isso antes e tentou avisar, ou registrar, ou apenas compartilhar. Você se pergunta, quantas vezes isso já aconteceu? Quantas civilizações esqueceram que foram moldadas? Quantas tocaram o desconhecido, apenas para serem apagadas pelo tempo? Essa mandíbula se torna um artefato sagrado, não por seu poder, mas por seu silêncio. É um lembrete de que nem toda resposta precisa ser dada em voz alta. As noites continuam calmas, mas agora há mais vigilância, não contra predadores, mas contra o esquecimento. Você começa a registrar também, não com tinta, mas com rituais. Pequenas danças, encenações de momentos importantes, contos repetidos até se tornarem tradição. E então, algo extraordinário acontece. Uma criança nasce com olhos diferentes, não deformados, apenas mais atentos,
como se já tivessem visto o mundo antes. Ela não chora ao nascer, apenas observa. Você segura a criança nos braços e sente um arrepio, como se estivesse segurando não um bebê, mas o futuro. Algo que não pertence mais à sua época. Algo que veio já pronto para o próximo passo. A tribo se reúne e decide que ela não terá um nome comum. Ela será chamada de Memória. Com o tempo, Memória começa a andar, a falar, a desenhar. E tudo que faz parece carregado de um entendimento que os outros só alcançam com esforço. Ela não é adorada, nem temida. Ela é ouvida. Você se aproxima dela certa noite enquanto ela desenha com carvão no chão. Pergunta: quem ensinou você a fazer isso? Ela responde sem olhar: ninguém. Mas eu lembro. Lembra do quê? De antes. Você não pergunta mais nada. Não precisa, porque ao lado dela, a espiral de 3 braços aparece de novo, em silêncio, como sempre esteve. Aquela noite, você sonha com fogo, mas não destrutivo. Um fogo calmo, dourado, queimando num lugar que não conhece, cercado por rostos que são e não são os da sua tribo. E no centro de tudo, uma figura sentada. Nem humana, nem bicho. Simplesmente esperando. Você acorda com um sorriso, apesar do suor. Porque agora entende. Tudo isso não é sobre controle, é sobre confiança. Você não sabe o que virá, nem como, mas sabe que alguém ou algo está acompanhando. E que de alguma forma estranha e profunda, vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram. Você já não teme mais as estrelas. Lá atrás, quando tudo começou, elas pareciam olhos, grandes, silenciosos, julgando. Mas agora, elas parecem portas. Cada ponto brilhante uma chance. Uma memória. Um fragmento de algo que você quase lembra, mas não consegue nomear. Naquela noite, enquanto a tribo dorme e o céu parece uma tapeçaria infinita de luzes, você caminha até o topo do morro, onde o vento uiva mais forte. E pela primeira vez em muito tempo, você está sozinho. Ou pelo menos tenta acreditar nisso. A verdade é que desde o início, desde o primeiro predador, desde o primeiro fogo, desde o primeiro grito, você nunca esteve só. Nem quando o tigre ameaçava saltar, nem quando a fome roía por dentro, nem quando os sonhos sussurravam nomes que você nunca aprendeu a dizer. A solidão, percebe agora, foi só um disfarce do medo. Mas medo de quê? De ser caçado? Não mais. De morrer? Talvez. De esquecer? Com certeza. Porque o maior predador da sua espécie nunca teve dentes ou garras. Foi o tempo. E ele caçou tudo. Seus passos, suas descobertas, seus ancestrais, seus erros e suas vitórias. Tudo o que não foi lembrado, sumiu. É por isso que agora vocês criam histórias. É por isso que agora vocês desenham. É por isso que Memória, a menina de olhos antigos, caminha ao seu lado sem que você a tenha ouvido se aproximar. Ela se senta ao seu lado e olha as estrelas com você. Você sabia, ela diz com a tranquilidade de quem comenta sobre o tempo, que o som das estrelas pode ser ouvido com os ossos certos? Você não pergunta o que ela quer dizer. Porque de algum modo estranho você entende. Talvez seus ossos ainda não estejam prontos. Ou talvez nunca fiquem. Mas dela você não duvida mais. A tribo mudou muito desde os tempos de correr nu pelas florestas. As lanças ficaram mais refinadas, as armadilhas mais complexas, a linguagem mais rica. E os olhos. Ah, os olhos. Eles brilham de outro jeito agora, com menos medo e mais percepção. Como se cada um começasse a ver um pouco do que você começou a ver. E com isso os predadores também mudaram. Não que tenham desaparecido, longe disso. Ainda há grandes felinos, ainda há crocodilos pré-históricos, com olhos que lembram morte. Ainda há cobras grandes o suficiente para devorar um homem em silêncio. Mas agora, vocês não são mais apenas presa. Vocês são parte do jogo e, às vezes, são a ameaça. Certa manhã, uma matilha de lobos se aproxima, mas não para atacar. Eles param, olham, observam e vão embora, sem som, sem raiva. Como se entendessem que algo mudou,
que vocês já não são os mesmos humanos frágeis de antes. Você vê isso nos olhos deles. Não medo, respeito. É estranho conquistar o respeito de algo que antes só queria seu sangue. Mas é isso o que acontece quando você sobrevive tempo suficiente. Você deixa de ser só parte da paisagem e se torna lenda. A tribo começa a viajar mais. Não por necessidade, mas por escolha. Buscam outras tribos. Contam suas histórias. Compartilham suas pinturas. Ensina-se a linguagem dos ventos, dos galhos partidos, do canto das aves. E em cada encontro há uma constante. Todos tiveram sonhos. Sonhos com espirais, com olhos que não dormem, com cantos feitos de pedras. Há um padrão. E pela primeira vez, vocês se reúnem não para lutar, mas para contar. O que era uma pequena tribo agora se mistura com outras. Dezenas de vozes, centenas de passos, histórias entrelaçadas. E ali, naquele novo círculo de fogueiras, você vê algo nascer. Não uma cidade, nem uma religião. Mas algo mais simples, um senso de continuidade. Eles vêm, eles crescem, eles lembram, eles são humanos e algo mais. A menina, Memória, agora adolescente, começa a ensinar também. Não com palavras, mas com gestos. Ela dança, desenha, toca ritmos nas pedras ocas. E onde quer que vá, as crianças imitam. Você se sente substituível. E pela primeira vez, isso não dói. Porque é exatamente o que sempre desejou. Que não precisem mais de você. Que possam caminhar sozinhos. Você ainda lidera. Mas agora mais como um símbolo do que como uma engrenagem ativa. As decisões são tomadas por muitos. Os caçadores mais jovens traçam planos melhores que os seus. As mulheres criaram uma nova forma de fermentar frutas que espanta predadores e ajuda a conservar alimentos. Que há até uma jovem que jura ter conversado com um urso, embora ninguém tenha coragem de confirmar. E tudo isso funciona. Não porque vocês são perfeitos, mas porque estão atentos. Essa é a maior defesa que vocês têm agora. Não as lanças, não os muros, mas a consciência. E isso é novo. Tão novo que até os predadores parecem hesitar. Eles espreitam como sempre, mas demoram mais para atacar. Porque há algo na postura de vocês, no modo como caminham juntos, como compartilham a vigília, como compartilham o silêncio, tudo isso diz: nós sabemos. E saber é assustador. Você observa tudo isso do alto de um rochedo. Ao seu lado, a menina de olhos antigos escreve algo no chão com uma pedra afiada. Você pergunta: o que está fazendo? Ela responde: escrevendo o que virá. Você sorri. Não pergunta mais nada. Porque agora, finalmente você acredita. Não na sorte. Não no acaso. Mas na memória, na continuidade. E que, apesar de tudo que ainda vai acontecer, vocês, de alguma forma, venceram. Os dias agora passam mais leves. Há uma estação nova se aproximando, com cheiro de fruta amadurecendo e vento mais quente. As noites não são mais tão longas, e os medos que antes ocupavam cada canto escuro da caverna, agora mal se atrevem a entrar. Você caminha entre os membros da tribo como se estivesse sonhando. Não porque tudo seja perfeito, mas porque é possível. E isso em si já é um milagre. Hoje você acompanha um pequeno grupo até um vale novo. A ideia não é explorar, é plantar. Sim, plantar. Sementes que uma tribo distante ensinou a preparar. Elas não dão frutos gigantes ou mágicos. São lentas, exigem cuidado. Mas elas ficam. E isso muda tudo. Porque agora vocês não precisam correr o tempo todo. Podem voltar. Podem lembrar. Nesse vale, entre plantas jovens e pedras marcadas com desenhos de caça e nascimento, você vê uma das crianças mais novas segurando um filhote de algum bicho que você não reconhece. Não o aperta. Só observa. E o animalzinho, em vez de fugir, se aninha na palma da criança e fecha os olhos. Isso teria sido impensável alguns anos atrás. Antes, os animais fugiam ou atacavam. Agora, há uma terceira opção: convivência. Você se abaixa ao lado da criança e observa o filhote.
É pequeno, peludo e treme um pouco como se fosse feito de folhas, mas respira com calma e permanece ali. Você sussurra sem saber por quê. Ele confia em você. E a criança responde: ele sabe que eu não estou com fome. Essa resposta te desmonta, porque ela diz mais do que parece. Ela diz que a fome já não governa cada gesto, que há espaço para a escolha, que pela primeira vez vocês não são escravos do agora. Vocês têm tempo, e com o tempo vem tudo. As histórias crescem, as velhas são contadas melhor. As novas surgem de pequenas coisas, uma pedra em formato estranho, um sonho compartilhado, um trovão fora de época. Qualquer coisa pode virar mito agora, e isso é lindo. Um dia, uma das mulheres mais velhas propõe algo estranho. E se a gente ensinasse os predadores? Você ri, mas ela não. Ela conta de uma onça que ela viu 3 vezes, e das 3, ela estava caçando, mas nunca atacou. Talvez já saibam quem somos. Só não sabem o que somos. Você não sabe o que dizer, mas não esquece. E na noite seguinte deixa um pedaço de carne num círculo de pedras longe do acampamento. Ninguém vê, ninguém sabe. Só você. Na manhã seguinte, a carne sumiu, e no lugar, uma pedra, lisa, com um risco no meio. Talvez tenha sido o vento, ou algum bicho brincando, ou pura coincidência. Mas você escolhe acreditar, não porque precisa, mas porque agora pode. Outro dia, um visitante aparece. Um homem estranho, magro, com olhos fundos e voz áspera. Não fala como vocês, mas tenta. Fala de outras terras, outras caçadas, outras perdas. Ele conta que viu pegadas de algo enorme, algo maior que qualquer tigre ou urso, algo que não devia estar ali. Você quer rir, quer desmentir. Mas Memória, agora quase mulher, se aproxima e diz: eu sonhei com ele. Você sente um calafrio, porque ao longo dos anos aprendeu que quando ela diz isso, é melhor escutar. O visitante fica por algumas luas, ensina a fazer cordas mais fortes, afiar lanças com areia molhada. Mas quando parte, deixa um aviso. Há coisas se movendo no norte, grandes demais para caçar, rápidas demais para fugir. E vai embora. Vocês ficam e fazem o que sempre fizeram, se preparam. Mas dessa vez não com desespero, com estratégia. As crianças são treinadas para observar. Os adultos aprendem a escalar melhor. As fogueiras são posicionadas com mais lógica. E pela primeira vez, criam armadilhas não para pegar, mas para dissuadir. Vocês não querem mais matar tudo que ameaça, só mostrar que sabem se proteger. E com isso, a floresta começa a mudar. Menos rastros, menos ataques, mais silêncio. Um tipo diferente de respeito começa a brotar. E é nesse clima que você tem um dos seus últimos sonhos. Não de sangue, nem de caça, mas de construção. Você vê uma aldeia, não uma caverna, nem uma tenda, mas uma vila, com casas feitas de barro e madeira, cercada por pedras erguidas como colunas de vento congelado. Crianças brincam entre hortas, homens e mulheres contam histórias sob sombras artificiais. E no centro, uma espiral, a mesma de sempre. Você acorda em paz, porque agora sabe. O que vocês começaram vai continuar. Talvez mude de nome, de idioma, de forma, mas não vai parar. E esse pensamento te acalma mais do que qualquer fogo já acalmou. Nessa manhã você vai até o topo do morro uma última vez. Memória te acompanha. E ali, em silêncio, vocês observam o mundo. A floresta respira, a tribo cresce, o tempo anda devagar. E os predadores continuam por aí. Mas agora você os entende. E talvez eles entendam vocês também. Agora que você viajou por esses tempos antigos, onde a sobrevivência era mais que um instinto, era uma dança entre o medo e a esperança. Permita que seu corpo e mente relaxem profundamente. Imagine-se sentado ao redor de uma fogueira, o calor suave acariciando sua pele, as chamas se movendo lentamente, desenhando sombras que dançam gentilmente nas paredes da caverna. O ar é fresco, mas confortável, cheio do aroma da terra molhada e da madeira queimando.
Cada suspiro seu se torna mais leve, mais calmo. Você sente o peso do dia se dissipar, enquanto seus pensamentos desaceleram, flutuando como folhas levitando sobre um lago tranquilo. Não há pressa nem urgência, apenas a certeza de que tudo está exatamente onde deve estar. As histórias que ouviu agora fazem parte de você, não como um fardo, mas como um manto protetor, uma conexão suave que atravessa o tempo, unindo você àqueles que vieram antes e aos que ainda virão. Seus músculos relaxam, seus olhos se fecham lentamente, e você se permite ser levado por essa sensação de segurança e pertencimento. Respire fundo e deixe que o silêncio acolhedor o envolva. Agora, quando abrir os olhos, leve consigo a paz dessa noite antiga, a confiança de quem sabe que, mesmo nos tempos mais desafiadores, a humanidade sempre encontrou um caminho iluminado pela memória, pela coragem e pela esperança. Durma tranquilo e até a próxima jornada.